A galinha vive como em sonho. Não tem senso da realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim mesma. Ela chama de erro a sua vida. Não sei mais o que sinto, etc, 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 etc. É o que cacareja o dia inteiro a galinha. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo a vida interior. A nossa visão de sua vida interior é o que nós chamamos de galinha. A vida interior da galinha consiste em agir como se entendesse. Qualquer ameaça, ela grita em escândalo, feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela. O ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam, aos poucos, pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar de enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto oportuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando mais nada precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava a blusa para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também, sem a felicidade, se vivia. Abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com a felicidade insuportável. Criara em troca algo, enfim, compreensível, uma vida de adulto. Assim, ela o quisera e escolhera. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções.
Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco, em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim, chegaria à noite, com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quando ela mesma fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. Vou falar da palavra pessoa, que persona lembra. Acho que aprendi o que vou contar com meu pai. Quando elogiavam demais alguém, ele resumia sóbrio e calmo. Ele é uma pessoa. Até hoje digo, como se fosse o máximo que se pode dizer de alguém que venceu numa luta, e digo com o coração orgulhoso de pertencer à humanidade. Ele é um homem. Obrigada por ter desde cedo me ensinado a distinguir entre os que realmente nascem, vivem e morrem, daqueles que, como gente, não são pessoas. Persona. Tenho pouca memória. Por isso, já não sei se era no antigo teatro grego que os atores, antes de entrar em cena, pregavam ao rosto uma máscara que representava pela expressão o que o papel de cada um deles iria exprimir. Bem sei que uma das qualidades de um ator está nas mutações sensíveis de seu rosto e que a máscara as esconde. Por que então me agrada tanto a ideia de atores entrarem no palco sem rosto próprio? Quem sabe, eu acho que a máscara é um dar-se tão importante quanto o dar-se pela dor do rosto. Inclusive os adolescentes, estes que são puro rosto, à medida que vão vivendo, fabricam a própria máscara. E com muita dor. Porque saber que de então em diante se vai passar a representar um papel é uma surpresa amedrontadora. É a liberdade horrível de não ser. E a hora da escolha. Mesmo sem ser atriz, nem ter pertencido ao teatro grego, uso uma máscara. Aquela mesma que nos partos de adolescência se escolhe para não se ficar desnudo para o resto da luta. Não é que se faça mal em deixar o próprio rosto exposto à sensibilidade, mas é que esse rosto que estava nu poderia, ao ferir-se, fechar-se sozinho em súbita máscara involuntária e terrível. É, pois, menos perigoso escolher sozinho ser uma pessoa. Escolher a própria máscara é o primeiro gesto voluntário humano e solitário. Mas quando enfim se afivela a máscara naquilo que se escolheu para representar-se e representar o mundo, o corpo ganha uma nova firmeza. A cabeça ergue-se altiva como a de quem superou um obstáculo. A pessoa é. Se bem que pode acontecer uma coisa que me humilha contar. É que depois de anos de verdadeiro sucesso com a máscara, de repente, menos que de repente, por causa de um olhar passageiro ou uma palavra ouvida, de repente a máscara de guerra de vida cresta-se toda no rosto como lama seca, e os pedaços irregulares caem como um ruído oco no chão. Eis o rosto agora nu, maduro, sensível, quando já não era mais para ser. E ele chora em silêncio para não morrer. Pois nessa certeza sou implacável. Este ser morrerá. A menos que renasça até que dele se possa dizer: esta é uma pessoa. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas,
Ela era ruiva. Na rua vazia as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua. Só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam, mas ambos eram comprometidos. Ela, com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. Tanta coisa que eu não sabia,
Nunca tinham me falado, por exemplo, deste sol duro das 3 horas. Também não me tinham avisado sobre este ritmo tão seco de viver, desta martelada de poeira. Que doeria, tinham-me vagamente avisado. Mas o que vem para mim a esperança do horizonte, ao chegar perto, se revela abrindo asas de águia sobre mim. Isso eu não sabia. Não sabia o que é ser sombreada por grandes asas abertas e ameaçadoras, um agudo bico de águia inclinado sobre mim e rindo. E quando nos álbuns de adolescentes eu respondia com orgulho que não acreditava no amor, era então que eu mais amava. Isso eu tive que saber sozinha. Também não sabia no que dar mentir. Comecei a mentir por precaução e ninguém me avisou do perigo de ser tão precavida. Porque depois, nunca mais a mentira descolou de mim. E tanto menti que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso, já atordoada, eu sentia. Isso era dizer a verdade. Até que decaí tanto que a mentira eu dizia crua, simples, curta. Eu dizia a verdade bruta. Agora, de madrugada, estou pálida e arfante. E tenho a boca seca diante do que alcanço. A natureza em cântico coral e eu morrendo. O que canta na natureza? A própria palavra final que não é nunca mais eu. Os séculos cairão sobre mim. Mas por enquanto, uma truculência de corpo e alma que se manifesta no risco escaldar de palavras pesadas que se atropelam umas nas outras, e algo selvagem, primário e enervado se ergue dos meus pântanos. A planta maldita que está próxima de se entregar ao Deus. Quanto mais maldita, mais até o Deus. Eu me aprofundei em mim e encontrei que eu quero vida sangrenta, e o sentido oculto tem uma intensidade que tem luz. É a luz secreta de uma sabedoria da fatalidade. A pedra fundamental da terra. É mais um presságio de vida que vida mesmo. Eu a exorcizo, incluindo os profanos. No meu mundo, pouca liberdade de ação me é concedida. Sou livre apenas para executar os gestos fatais. Minha anarquia obedece subterraneamente a uma lei onde lido oculta com astronomia, matemática e mecânica. A liturgia dos exames dissonantes dos insetos que saem dos pântanos nevoentos e pestilentos. Insetos, sapos, piolhos, moscas, pulgas e percevejos, tudo nascido de uma corrupta germinação malsã de larvas. E minha fome se alimenta desses seres putrefatos em decomposição. Meu rito é purificador de forças, mas existe malignidade na selva. Bebo um gole de sangue que me plenifica toda. Ouço símbolos e trombetas e tamborins que enchem o ar de barulhos e marulhos, abafando então o silêncio do disco do sol e seus prodígios. Quero um manto tecido com fios de ouro solar. O sol é na tensão mágica do silêncio. Na minha viagem aos mistérios, ouço a planta carnívora que lamenta tempos imemoriais. E tenho pesadelos obscenos sob ventos doentios. Estou encantada, seduzida, arrebatada por vozes furtivas.
As inscrições cuneiformes quase ininteligíveis falam de como conceber e dão fórmulas sobre como se alimentar da força das trevas. Falam das fêmeas nuas e rastejantes. E o eclipse do sol causa terror secreto que, no entanto, anuncia um esplendor de coração. Ponho sobre os cabelos o diadema de bronze. Atrás do pensamento, mais atrás ainda, está o teto, e eu olhava enquanto infante. De repente chorava. Já era maior, ou nem mesmo chorava. Ficava espreita, a escrutar o teto. O instante é o vasto ovo de vísceras mornas. Sua raça de gente está aos poucos sendo exterminada. Poucos exemplares humanos restam dessa espécie que, não fosse o sonso perigo da África, seria povo alastrado. Fora doença, infectado hálito de águas, comida deficiente e feras rondantes, o grande risco para os escassos licoalas está nos selvagens bantus, ameaça que os rodeia em ar silencioso como em madrugada de batalha. Os bantus os caçam em redes como fazem com os macacos, e os comem. Assim, caçam-nos em redes e os comem. A racinha de gente, sempre a recuar e a recuar, terminou aquarteirando-se no coração da África, onde o explorador afortunado a descobriria. Por defesa estratégica, moram nas árvores mais altas, de onde as mulheres descem para cozinhar milho, moer mandioca e colher verduras. Os homens para caçar. Quando o filho nasce, a liberdade lhe é dada quase que imediatamente. É verdade que muitas vezes a criança não usufruirá por muito tempo dessa liberdade entre feras, mas é verdade que pelo menos não se lamentará que para tão curta vida longo tenha sido o trabalho, pois mesmo a linguagem que a criança aprende é breve e simples, apenas essencial. Os licoalas usam poucos nomes, chamam as coisas por gestos e sons animais. Como o avanço espiritual tem um tambor. Enquanto dançam ao som do tambor, um machado pequeno fica de guarda contra os bantus que virão, não se sabe de onde. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Voltando a mim. O
que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu, embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos quando de noite atormentado durmo. Que não se esperem, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes descompasso e tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isso terminará, e também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. Esqueci de dizer que tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Em todo caso, o futuro via ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há um melhor para o ruim. Mas não havia nela miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor fresca. Pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia. Só isso. E eu? De mim só se sabe o que respiro. Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? Estou procurando, estou tentando entender. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais, não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo. E tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Mas como adulto, teria a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. Esse esforço que farei agora
por deixar subir à tona um sentido qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse, por exemplo, escrever para alguém. A verdade não me faz menor sentido, mas se eu não falar, eu me perderei. Será preciso coragem para fazer o que vou fazer, dizer. Vou criar o que me aconteceu. Entender é uma criação. Não ter nascido bicho é uma minha secreta nostalgia. Eles às vezes clamam do longe, muitas gerações, e eu não posso responder senão ficando inquieta. É o chamado. Esse ar solto, esse vento que me bate na alma da cara, deixando-a ansiada em uma imitação de um angustiante êxtase. Cada vez novo, novamente e sempre. Cada vez o mergulho em alguma coisa sem fundo, onde caio sempre caindo sem parar até morrer e adquirir, enfim, silêncio. Ó, vento siroco! Eu não te perdoo a morte, tu que me trazes uma lembrança machucada de coisas vividas que, ai de mim, sempre se repetem, mesmo sob formas outras e diferentes. A coisa vivida me espanta, assim como me espanta o futuro. Este, como o já passado, é inatingível. Intangível, mera suposição. Estou, nesse instante, em um vazio branco esperando o próximo instante. Cortar o tempo é apenas hipótese de trabalho. Mas o que existe é perecível e isto obriga a contar o tempo imutável e permanente. Nunca começou e nunca vai acabar. Nunca. E agora era muito tarde. Quando inventara ouvir a notícia, a moça retrocedera até estar vestida com saias longas e alisar bandós na testa. Mas agora no sonho pôde recuar até encontrar, enfim, que era grega, como a da revista, e ruborizou-se agitada. Sonhar ser grega era a única maneira de não se escandalizar e de explicar seu segredo em forma de segredo. Conhecer-se de outro modo seria um medo. Ela era antes dos gregos pensarem ainda. Tão perigoso seria pensar. Grega numa cidade ainda não erguida, procurando designar cada coisa para que depois, através dos séculos, elas tivessem o sentido de seus nomes. E sua vida erguia, com outras vidas pacientes, o que se perderia mais tarde na própria forma das coisas. Apontava com o dedo, a grega sem rosto. E seu destino, como grega, então era tão inconsciente quanto agora em São Geraldo. O que restara de tão longe? O que restara da Grécia? A insistência, pois que ela ainda apontava. Depois, com um suspiro, deitou-se no jardim para repousar, repetindo o ritual. E assim ficou. Enquanto sonhara, já se passara muito tempo sobre o rosto. Esfarelara-se gasto um detalhe mais vivo e a evidência da expressão. Os lábios de pedra haviam-se crestado e a estátua jazia nas trevas do jardim. Só um desastre faria encher-se de sangue e pudor aquela cara deteriorada que atingira o cinismo da eternidade e que nem o amor decifraria. As órbitas vazias, ela mesma endurecida num só pedaço, se a pegassem por uma perna, deslocariam o corpo todo, agora facilmente transportável. E assim a tinham pousado, de cabeça para baixo e pés juntos, para cima, até que cada vez mais roída pelo tempo, ela se erguesse um dia para continuar seu trabalho incompleto em outra cidade. Quando todas as cidades fossem erguidas com seus nomes, elas se destruiriam de novo, porque assim sempre fora. Sobre os escombros reapareceriam cavalos anunciando o renascimento da antiga realidade, o dorso sem cavaleiros, porque assim sempre fora, até que alguns homens os prendessem a carroças, outra vez erguendo uma cidade que eles não entenderiam, outra vez construindo com habilidade inocente as coisas,
E então, de novo, se precisasse que um dedo apontando lhes desse os antigos nomes. Assim seria, pois o mundo era redondo. Mas, por enquanto, ela ainda podia repousar. Na fria escuridão, entrelaçavam-se gerânios, alcachofras, girassóis, melancias, zíneas duras, ananases, rosas. Da barca soterrada na areia, só aparecia a proa, e na porta mutilada velava a cabeça de um galo. Só com o amanhecer se veria a coluna partida. E as moscas. Em torno do capitel, a débil e brilhante germinação dos mosquitos. Mas de súbito, alguma coisa se corrompeu. Nasceram novos mosquitos. Um pardal voou. Oh, é cedo ainda, é cedo demais. Porém, na escuridão, já se vislumbravam os olhos da estátua. Ela teria que se erguer. Oh, é cedo ainda, tão bom o repouso. Mas já se adivinhava um mastro quebrado saindo da bruma e já se pressentia aonde terminaria o muro do jardim. Em torno da cabeça da estátua já voejava a primeira abelha saída dos lábios duros, e mais além a energia dos vapores, o galo, o tesouro. Oh, é cedo ainda, é cedo demais. Porém, a pedra fora ferida pelo cinzel. Amanhecia. E da boca enegrecida, um breve suspiro, nasceu o primeiro halo de umidade. Agora no jardim, nem escuridão, nem claridade. Frescura. A brisa sobre o rosto mutilado entre as latas. Nem escuridão, nem claridade. Aurora. Há 3 reinos na natureza: animal, vegetal e mineral. E entre as latas enferrujadas o pavão se abria. Nem escuridão, nem claridade. Visibilidade. Quando se poderia mais do que isso? A cabeça do cavalo comia as alcachofras, e na areia mais clara revelava-se o crocodilo adormecido. Nem trevas, nem luz. Visibilidade. Amanhã no museu. E o tesouro. O tesouro. Lucrécia Neves estremeceu afinal. No sono penosamente erguia-se, com o rosto arruinado pelo subúrbio. Até que as mãos apodrecidas tocaram nas grades do Parque de São Geraldo. Lá ficou esperando, a cara passiva colada às barras. Numa cavalariça, mexeu-se o peso adormecido de patas. A água crispou-se além da cancela. Sob os estremecimentos cambiantes da claridade, até seus sinais já apareciam no rosto. A aurora. O leão caminhava na jaula. A aurora. Então, Lucrécia bateu asas. Com batidas monótonas e regulares, voava na escuridão sobre a cidade. Dormia com batidas monótonas, regulares. Nunca terei, pois, uma diretriz, pensava, meses depois de casada. Resvalo de uma verdade a outra, sempre esquecida da primeira, sempre insatisfeita. Sua vida era formada de pequenas vidas completas, de círculos inteiros fechados que se isolavam uns dos outros. Só que no fim de cada um deles, em vez de Joana morrer e principiar a vida noutro plano, inorgânico ou orgânico inferior, recomeçava mesmo no plano humano. Apenas diversas as notas fundamentais. Ou apenas diversas as suplementares e as básicas eternamente iguais. Era sempre inútil ter sido feliz ou infeliz, e mesmo ter amado. Nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado. Por que tão independentes? Por que não se fundem num só bloco, servindo-me de lastro? É que eram demasiado integrais. Momentos tão intensos, vermelhos,
condensados neles mesmos que não precisavam de passado nem de futuro para existir. Traziam um conhecimento que não servia como experiência, um conhecimento direto, mais como sensação do que como percepção. A verdade então descoberta era tão verdade que não podia subsistir senão no seu recipiente, no próprio fato que a provocara. Tão verdadeira, tão fatal, que vive apenas em função de sua matriz. Uma vez terminado o momento de vida, a verdade correspondente também se esgota. Não posso moldá-la, fazê-la inspirar outros instantes iguais. Nada, pois, me compromete. No entanto, a justificação da sua curta glória talvez não tivesse sido outro valor, senão o de lhe dar certo prazer de raciocínio, assim como, se uma pedra cai, essa pedra existe, essa pedra caiu de algum lugar, essa pedra... Ela errava tanto. Mineirinho. Suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar, porque está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que ela pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar atrair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta paixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez com uma justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que o Mineirinho era criminoso, mas tem certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo um espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão, no 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que aqui embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos, até que 13 tiros nos acordam. E com horror digo, tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que é o homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é meu erro. E de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso. Meu erro é meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o 13º tiro, que eu dormia?
Sou assustada à violência, sua violência inocente. Não nas consequências, mas inocente em si, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousada sobre sua cabeça, aturdido e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e enfim se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu. Eu não quero essa casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas é a mesma que o fez gostar feito doido de uma mulher. É a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador. Um amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem, não porque eu tenha sede, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes dele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por mim a raiva enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada enquanto um Deus fabricado no último instante abençoou às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila, que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos, que não há nada a fazer. Tudo isso, sim, porque somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa, e, sobretudo, procurar não entender, porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante de São Jorge, de ouro e diamantes. Essa coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entra pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e essa seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se
lembrar-se de que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que todos nós, lama viva, somos escuros. E por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que um justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente aguardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade, vaga. Nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito áspero e mais difícil. Eu quero o terreno. Eita.